Muito bem, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade, por esse momento em que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui nesse culto e nós temos aqui também nesse momento o momento da gravação. Nós estamos aqui também com pessoas que podem estar nos ouvindo de maneira virtual, e eu quero aqui também saudar a todos que vão acessar esse conteúdo com a paz do Senhor, uma boa noite de salvação. Quem vos fala é o presbítero Givanildo Machado, e nós estamos aqui nesse culto para a glória do nome do Senhor. E eu quero convidar a todos para abrir nas Escrituras, livro do Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo de número 16. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Podeis assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa noite é chamados à fidelidade. Repitam comigo para fazer um lindo coral. Chamados à fidelidade. Nós sabemos que quando Paulo ele escreve a sua carta a 1 Timóteo, Paulo, no seu ministério, ele teve muitos cooperadores, e entre os tais, nós temos aqui grande destaque a Timóteo e Tito, como dois cooperadores de Paulo que no Novo Testamento ganham notoriedade, porque Paulo vai escrever 3 cartas, 2 a Timóteo e 1 a Tito. E pelo fato de Paulo ter gastado tempo para escrever 2 cartas a Timóteo e 1 a Tito, Timóteo e Tito se tornam, entre os cooperadores de Paulo, ilustres no sentido de o Novo Testamento registrar 3 cartas paulinas a 2 dos seus cooperadores, que naquele momento histórico eram cooperadores que tinham da parte de Deus um chamado. Para nós hoje, que estamos no século 21, que vamos ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nós de fato temos na nossa leitura, na maneira neotestamentária, 3 cartas que têm para nós um teor pastoral. Geralmente, quando nós vamos estudar um pouco sobre essa questão do Novo Testamento, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são chamadas dentro do estudo da teologia como cartas ou epístolas pastorais. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para 2 cooperadores que receberam uma vocação pastoral, e Paulo agora escreve 2 a Timóteo e 1 a Tito. Portanto, quando nós começamos a ler essas cartas têm um teor bíblico-teológico, primeiramente, para todos aqueles que estão, de fato, numa posição de liderança. A pastores, a presbíteros, a evangelistas, a missionários. É uma carta que deve ser lida obrigatoriamente por todos aqueles que estão exercendo uma liderança no ministério da palavra, seja como presbítero, como pastor, como evangelista, como missionário. Todavia, obviamente que essas 3 cartas não devem ser lidas apenas por pessoas que pregam, que ensinam, que de fato carregam o título de liderança. São 3 cartas que contêm, dentro dos 27 livros, uma importância na nossa leitura devocional e diária. Por quê? Porque 1 Timóteo, especificamente, quando eu vou ler essas cartas, para quem está liderando, é um guia, é uma bússola de como liderar. Para aqueles que não estão liderando e são liderados, é também uma bússola, é um guia para que você possa saber futuramente como liderar
E sendo você um liderado, lendo essas epístolas, você vai poder também ter um guia e uma bússola de quem é que está te liderando. Portanto, seja você líder, seja você liderado, a importância da leitura dessas 3 cartas é fundamental para que a gente possa entender o conceito de liderança, para que nós possamos então, de fato, ter uma noção clara da questão da liderança e das suas incumbências. O capítulo de número 4 de 1 Timóteo, ele traz para nós aqui, os textos que eu acabei de ler, uma questão de fundamental importância. A palavra-chave de 1 Timóteo capítulo 4, se nós fôssemos pegar aqui, a palavra-chave do capítulo 4 de 1 Timóteo é fidelidade. E o tema da mensagem nessa noite é chamados à fidelidade. Quando nós começamos a estudar o Novo Testamento, a história do cristianismo, ela é desenvolvida a partir da leitura do Novo Testamento. Então, quando nós começamos a fazer a leitura bíblica, nós percebemos que o cristianismo, ele surge a partir de Jesus, mas ele vai tendo um desenvolvimento histórico, bíblico, teológico, a partir dos 27 livros do Novo Testamento. O que se pode concluir com muita propriedade nessa noite é que todos os autores do Novo Testamento que escreveram as suas cartas ou os seus livros, havia uma preocupação por trás do escritor bíblico. Qual era a preocupação? A preocupação era transmitir aos futuros cristãos, aos futuros seguidores de Jesus, um registro exato de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus falou, e também registrar para a vida das igrejas da época um direcionamento de como aquelas igrejas, aqueles primeiros seguidores de Jesus, com a ausência de Jesus, porque Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Os discípulos, paulatinamente, um após o outro, foram morrendo, mas antes de morrer, muitos deles registraram aquilo que nós chamamos de escritos sagrados, de Bíblia, de palavra de Deus. E tudo isso por ter uma preocupação para que futuras gerações, futuros leitores, pudessem acessar tudo aquilo que a fé cristã tem para proporcionar à vida daqueles que abraçam tal fé. E é muito certo afirmar que na leitura do Novo Testamento, o Novo Testamento nos conclama a fidelidade. Eu posso afirmar nessa noite aqui com muita certeza que todos nós aqui somos chamados a viver uma vida de fidelidade. Então, individualmente, um cristão, seja ele líder ou liderado, ele é chamado a viver uma vida de fidelidade. É você um líder? Seja fiel. É você um liderado? Seja fiel. A fidelidade, ela cabe tanto de maneira individual, eu sou chamado a ser fiel, mas a palavra também cabe de maneira coletiva. A igreja é chamada para ser fiel, a denominação é chamada para ser fiel, o departamento feminino é chamado para ser fiel, o departamento dos jovens é chamado para ser fiel, o departamento dos adolescentes é chamado para ser fiel, o ministério de louvor é chamado para ser fiel. Veja, independente da denominação, independente do departamento, independente se é homem, se é mulher, se é líder, se é liderado, a Bíblia, a palavra de Deus, conclama para nós um posicionamento e um chamado à fidelidade. Temos da parte de Deus um chamado à fidelidade. Agora surge uma pergunta. Diante do texto que nós estamos lendo, se a palavra central do texto é fidelidade, a pergunta é: qual é o contexto de 1 Timóteo, capítulo de número 4, que Paulo está tratando sobre a questão da fidelidade? O contexto do capítulo 4 de 1 Timóteo, ele começa o capítulo dizendo que haveria de fato uma questão da apostasia. Paulo vai dizer que a apostasia é uma das características dos últimos tempos, dos últimos dias.
Paulo, a partir do capítulo 4, do versículo de número 1, ele começa a ter uma revelação do Espírito, uma inspiração do Espírito, para escrever que a igreja de Jesus, nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria de enfrentar aquilo que é chamado no capítulo de apostasia. E a palavra apostasia significa decair da graça, significa abandonar a verdadeira fé. Então o capítulo 4, ele começa a dizer para nós que a igreja, ao atravessar os últimos dias, teria que de fato entender que haveria um período de abandono da fé. Haveria um período onde as pessoas iriam negar a fé. Mas não é qualquer fé, era a fé bíblica, era a fé cristã. Era a fé nos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Então Paulo começa dizendo o seguinte, olha, a apostasia é uma marca dos últimos dias. Se a apostasia é uma marca dos últimos dias, se haveria de chegar um tempo onde as pessoas iriam abandonar a fé, iriam voltar atrás, iriam de fato sair da verdadeira fé para uma falsa fé, de uma verdadeira doutrina, de uma sã doutrina para uma falsa doutrina, Paulo, então, diante desse diagnóstico, ele está conclamando a igreja a viver a fidelidade. E, especificamente, ele está escrevendo para Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, você é alguém que tem uma vocação, que tem o chamado, os últimos tempos será marcado pela apostasia, mas diante desse cenário profético, escatológico, você, como alguém chamado para o ministério, precisa manter-se fiel. Paulo escreve o capítulo 4 de 1 Timóteo, tendo como ideia central chamar Timóteo a viver uma fé fiel, a viver um cristianismo autêntico, veraz, compromissado. Portanto, Paulo escreve chamando Timóteo à fidelidade. Então é isso que Deus quer de nós essa noite. Que nós possamos de fato viver com Ele de uma maneira fiel. Somos chamados, conclamados, e Deus espera de nós nessa noite que nós venhamos nos posicionar como uma igreja fiel, como um irmão fiel, uma irmã fiel, um líder fiel, uma liderada fiel, porque é isso que o Novo Testamento nos conclama. A apostasia é um perigo. A apostasia nos ronda. Uma vez que nós aceitamos o Evangelho, uma vez que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, há um perigo na nossa trajetória. Todos nós aqui que estamos caminhando em direção ao céu, aguardando o arrebatamento da igreja, todos nós que diariamente somos tentados, somos provados, nos alegramos, nos entristecemos, nos chateamos pessoas, ferimos, somos feridos, enfim, na nossa vivência humana imperfeita, limitada, cheia de obstáculos, cheia de barreiras, nós precisamos entender que nessa peregrinação em direção à pátria celestial, Deus espera que em meio às intempéries da vida, nós possamos viver de maneira fiel. Somos chamados à fidelidade. E na visão paulina, como é que Timóteo deveria então se resguardar da apostasia e viver de maneira fiel? Vamos ao texto. Versículo 13 ele vai dizer, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Então uma das marcas no conselho paulino para Timóteo, para que ele pudesse ser fiel, sendo alguém vocacionado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer a leitura pública das Escrituras. Vale salientar aqui que quando Paulo está dizendo para Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, irmã Eliane, ele está pedindo para Timóteo que as Escrituras aí se refere ao Antigo Testamento, a Septuaginta, que era a Bíblia dos apóstolos, era a Bíblia de Jesus. Ele queria que, a partir do Antigo Testamento, a partir do desenvolvimento que os apóstolos fizeram da interpretação do Antigo Testamento, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento que estava sendo escrito, ele deveria ser lido publicamente. Em outras palavras, Timóteo, enquanto pastor, ele deveria proporcionar às pessoas a leitura pública das Escrituras com o objetivo de fazer as pessoas acessarem o texto bíblico.
Então a marca para que Timóteo fosse encontrado fiel por Deus, sendo ele um líder, um pastor, ele deveria se dedicar à leitura pública das Escrituras. Eu posso resumir assim, ele deveria ser um expositor das Escrituras aos seus leitores. Então Timóteo não tinha que estar dando um grito, ele não tinha que estar pulando, ele não tinha que estar gritando receba, ele tinha que de fato fazer a exposição das Escrituras aos seus leitores. E se nós queremos nos manter fiéis nos tempos em que nós estamos vivendo, porque a apostasia que Paulo apontou em 1 Timóteo capítulo 4 já chegou, todos nós aqui estamos de fato caminhando e ela está nos espreitando, ela está ao nosso lado, e o diabo, como o inimigo da obra de Deus, como do povo de Deus, uma das artimanhas dele é querer nos levar a nos apostatar da fé. Nós só vamos conseguir não apostatar da fé se nós nos agarrarmos com muita seriedade às Escrituras. Um pastor, um líder, só poderá ser achado fiel diante do tribunal de Cristo se ele não levar a igreja ao emocionalismo, mas sim ao acesso correto do texto sagrado. Dedique-se à leitura pública das Escrituras sagradas. Irmãos, sem a Bíblia não há cristianismo autêntico. Sem as Escrituras, nós não vamos conseguir viver um evangelho que agrade a Deus, independente do que façamos dentro de quatro paredes de uma denominação. Eu vou tornar a dizer, não importa se eu estou dentro de uma denominação, seja ela qual for, fazendo o que eu estiver fazendo, se eu não estiver em fidelidade ao texto sagrado, eu preciso repensar. Eu preciso me reposicionar, eu preciso pedir perdão, me arrepender e me reposicionar, porque ainda há graça, ainda há misericórdia. O Jesus Cristo que eu prego nessa noite ainda é aquele que salva, que cura, que liberta, que perdoa, que é gracioso, misericordioso, compassivo, benigno, paciente, e é aquele que está nos brindando, nos guardando da apostasia que nos cerca. Então, se nós queremos ser fiéis, e se há uma chamada à fidelidade, qual é a chamada à fidelidade nessa noite, pregador? A chamada à fidelidade nessa noite é que nós venhamos de fato nos apegar ao texto sagrado. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa autoridade máxima. Nós precisamos ser o povo que ama as Escrituras, que estuda as Escrituras, que entende as Escrituras, que prega as Escrituras, que obedece às Escrituras. Isso é fidelidade. Fora isso, conforme o texto, a fidelidade que Paulo aponta é essa. Eu posso estar no culto, todos os cultos, mas isso nem sempre significa fidelidade. É óbvio que um cristão genuíno e verdadeiro, todas as oportunidades que ele tiver para estar no culto, ele não vai deixar de estar no culto para estar de frente de uma televisão. Ele não vai deixar de estar no culto, irmãos, para estar navegando no YouTube, no TikTok, aonde for, invadindo e enchendo a sua mente de coisas que não vai conduzir a nada. O verdadeiro cristão, as oportunidades que ele tiver, ele vai querer estar na presença de Deus, em oração, em jejum, estudando a palavra, pregando a palavra, ajudando pessoas. Isso é o normal daqueles que experimentaram a salvação. Então a questão não é a frequência, a questão é a fidelidade. E eu quero começar a pregar nessa noite para dizer a vocês, diante da graça de Deus, que eu sinto nesse ambiente aqui, há pessoas confundindo frequência com fidelidade, mas não são sinônimas. Eu posso ser alguém frequente nos cultos, mas nem sempre fiel. E com isso eu não estou dizendo aqui para que ninguém pare de ir aos cultos, frequentar o culto. Não, a proposta não é parar de frequentar o culto. Eu estou dizendo que eu posso frequentar um culto sem a fidelidade que Deus espera, porque frequência não é sinônimo de fidelidade. Então o que eu tenho que ter, pregador? Frequência e fidelidade. Ao quê? Ao texto.
A você que me ouve nessa noite, você é líder, não, você é obreiro, não importa líder do quê. Você é chamado para se dedicar à leitura pública das Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, precisa ser apresentada a outros. E aqueles que Deus levanta para liderar, eles precisam refletir o Evangelho. Foi o que eu preguei domingo passado. Estamos aqui para sermos um referencial de Deus na terra. Glória a Deus. Aleluia. Dedique-se à leitura pública das Escrituras. Então eu não estou aqui para falar de mim. O púlpito não pode ser um lugar de desabafo, de ataque. O púlpito precisa ser o lugar da exposição da palavra de Deus. O púlpito é o lugar de se pregar a palavra de Deus, de fazer a exposição pública do texto sagrado. Eu não estou aqui para te fazer dar glória a Deus. Tem pregador que, por fato de estar preparado, ele está querendo ser o avivalista. E tem pregador, não sei se você já percebeu, há muitos pregadores que ele quer gastar o tempo dele fazendo com que o outro dê glória a Deus e aleluia. Não, pregador! A sua função primária não é querer levar a igreja a dar glória a Deus e aleluia. A sua função primária como um pregador fiel é fazer a leitura pública das Escrituras, a exposição das Escrituras, porque o glória, o aleluia, vem daquele que recebe de Deus e não de mim, de você. Eu não tenho preocupação de estar dando glória, aleluia. A preocupação é pregar o texto sagrado. O glória, aleluia, vai da relação do ouvinte com Deus. E nós temos visto nos dias de hoje pessoas deturpando o ministério da palavra, Wesley. Ah, não, o ministério da palavra é levar... Não, quantos deu glória, aleluia? Não! A avaliação daquilo que é de fato aceitável a Deus não é quantos glórias e aleluia foi dado. A fidelidade é um dever de quem prega, de quem ensina. Agora, a reação do ouvinte é ele, o Espírito, o pregador verdadeiro, o pastor verdadeiro, o líder verdadeiro é chamado para se dedicar à leitura pública das Escrituras, à exposição do texto sagrado. O efeito do texto sagrado é entre Deus e quem ouve. Dedique-se à exortação. Então ele tinha que fazer a exposição do texto bíblico, irmã Maria. E ele também tinha que fazer a exortação, chamar a atenção quando necessário. Porque se nós queremos nos achar fiéis, nós precisamos ter esse compromisso de expor o texto, as Escrituras, de sermos bíblicos naquilo que falamos e fazemos. Mas há momentos em que nós precisamos também exortar. Exortar o marido, exortar a mulher, exortar o filho, o companheiro de trabalho, exortar o tio, a tia, a avó, a mãe. A exortação é algo que a Bíblia também conclama. O seguidor de Jesus, há momentos em que ele precisa exortar o outro, independente de quem seja, para que o outro se corrija, se conserte e ande com Deus também. Então a exortação é uma ação de amor e de fidelidade para com Deus e para com o outro. Logo, se você nessa noite me ouve e é líder, agora é de pastor para pastor, hoje é o dia do pastor, feliz dia do pastor. Eu quero lhe dizer uma coisa, se você é um pastor verdadeiro, a exortação, meu amigo, meu companheiro, faz parte do ministério também. É fácil? Não é, mas é bíblico. Seja fiel. Somos chamados à fidelidade. E a exortação também é uma característica de alguém que serve a Deus de maneira fiel. E ao ensino. Jesus mais ensinou do que pregou. Obviamente que hoje, quando nós começamos a estudar um pouco o que é o ministério do ensino, o que é o ministério da pregação, há muitas discussões. Eu entendo que não é a mesma coisa. Existem características distintas entre pregar e ensinar. Jesus mais ensinou do que pregou. Jesus tanto ensinou
quanto pregou, mas ele mais ensinou do que pregou. Logo, o ensino e a pregação são ordens bíblicas, está no Novo Testamento. A igreja verdadeira, a igreja fiel, ela prega e ela ensina tal qual Jesus o fez. Agora, aqui o ensino, irmãos, Paulo mais uma vez vai dizer para Timóteo, ensine. Mas ensinar o quê? As Escrituras, a doutrina, a sã doutrina. O ensino bíblico tem que ser uma característica da igreja. Ensinar o quê? Ensinar a doutrina cristã. Porque uma igreja que não tem ensino, ela é presa fácil de heresias. E sendo ela presa fácil de heresias, uma igreja que caminha em heresias, apostata da fé. E Paulo está dizendo que a igreja não poderia se apostatar da fé. Ele começa o capítulo 4 dizendo que o Espírito dizia expressamente que nos últimos dias haveria tempos difíceis. Paulo está dando a direção pelo Espírito, dizendo para Timóteo, os tempos finais têm essa característica, mas você como líder não permita que a apostasia reine na igreja de Jesus, pastoreia com fidelidade. Como é que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Obviamente que nós vamos concordar que não é em todo lugar que está tendo um pastoreio fiel. Não é toda igreja que está sendo pastoreada de maneira fiel. Obviamente que nós entendemos que não é em todos os ambientes em que as pessoas que estão pastoreando com fidelidade. Por quê? Porque está faltando a sã doutrina. Está faltando a exortação, está faltando a leitura pública das Escrituras, está faltando o ensino das Escrituras. Há algumas pessoas que estão aqui me ouvindo nessa noite que vieram de igrejas que a ênfase era a campanha, mas a pergunta é, se eu for ficar aqui vivendo de campanha, eu vou conduzir a igreja para onde? Que igreja que eu vou formar? Uma igreja que vive só de campanha, a pergunta que eu vos faço, irmãos, diante do texto que nós estamos de frente dele, uma igreja que vive só de campanha e deixa de lado a leitura pública das Escrituras, a exortação e o ensino, essa igreja não pode ser chamada de fiel. Uma igreja que está vivendo só de campanha, pelo amor de Deus, repensa a sua atitude, porque não está batendo com 1 Timóteo, capítulo de número 4. Se não houver a exortação, o ensino e a leitura pública das Escrituras, está em falta. Tem que repensar, tem que dar um passo atrás, tem que melhorar. Por quê? Porque não está batendo com as Escrituras. Nós precisamos tomar cuidado com os métodos que nós, de fato, abraçamos. Obviamente que eu não estou indo contra aqui metodologias é necessário se aplicar, mas nós precisamos saber aplicar metodologias para não desconstruir a fé. Nós precisamos ter discernimento, sabedoria, para saber como é que eu vou aplicar uma metodologia para que eu não vá além, porque se eu passar do limite, eu posso ferir a sã doutrina, o Evangelho de Jesus. E aí o que é mais importante? A metodologia ou a sã doutrina? O que é mais importante? O resultado da metodologia ou a fidelidade à doutrina? O Novo Testamento nos ensina que o mais importante por Deus é a fidelidade a essa doutrina. Somos chamados à fidelidade. Coloca para mim, por favor, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E não seja negligente. Paulo está dizendo o seguinte, se você não fazer a leitura pública das Escrituras, Timóteo, se você não exortar e se você não ensinar, você vai estar sendo negligente. E Paulo está dizendo, não seja negligente. Veja, Nayala, no versículo 13 ele diz, olha, dedique-se à leitura pública, à exortação e ao ensino. Versículo 13, até a minha chegada faça isso. E se Timóteo não fazer? Versículo 14, se Timóteo não fazer o que Paulo está mandando, ele vai entrar no caminho da negligência. E Paulo está dizendo, não seja negligente para com o dom que você recebeu.
Timóteo tinha recebido o dom para pastorear a igreja, e ele não poderia negligenciar aquela chamada, aquela vocação. E como é que ele tinha que fazer? Ele tinha que seguir as orientações paulinas, exortar, ensinar e fazer a exposição das Escrituras. E se ele não faz a orientação de Paulo, ele vai ser um pastor negligente. É possível sermos negligentes com o dom que recebemos? Sim. Meu irmão, minha irmã, como é que está você com o dom que você recebeu? A Bíblia está dizendo que nós não podemos ser negligentes com o dom que recebemos. E na Bíblia, não é só pastor que é um dom. O pastoreio é um dom, mas existem outros dons. Por exemplo, aqui não é o tempo, mas eu poderia nessa noite falar dos dons espirituais e dos dons ministeriais e dos dons de serviço. Dentro da teologia sistemática, nós temos Stanley Orton. Ele vai desenvolver na sua teologia sistemática que quando nós tratamos de pneumatologia, doutrina do estudo do Espírito Santo, paractologia, estudando sobre dons, existe um leque de dons. Dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais. Se nós vamos estudar sobre dons, nós temos 3 categorias de dons. Então, irmãos, eu tenho mais do que 10 dons espirituais para estudar a luz do Novo Testamento. Eu tenho 5 dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu tenho 9 dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo de número 12, e depois eu tenho mais outra lista de dons de serviço que está em Pedro, em Romanos. Então, estudar sobre dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, irmãos, envolve mais de 10 dons diferentes. Deus é um Deus de multiforme graça. Deus é um Deus que deu dons à igreja. Deus é um Deus que continua dando dons à igreja. E entre os dons que Deus dá, o dom de pastorear ou ser pastor é um dos dons que a Bíblia fala. E Paulo está tratando para aquele que recebeu o dom do pastoreio. Não seja negligente para com o dom que você recebeu. Então nessa noite não importa, se você recebeu o dom de pastor, de evangelista, eu não sei qual foi o dom que Deus te entregou, se é ministerial, se é espiritual, se é de serviço. O dom que você recebeu não é para negligenciar. E especificamente falando para você que de fato pastoreia, que prega, recebeu o dom, não seja negligente. Então, ensine, exorte e faça a exposição das Escrituras Sagradas. Siga a orientação paulina, siga a orientação bíblica. Fazendo assim, você não estará negligenciando o dom que você recebeu. Está havendo negligência nos dias atuais, irmãos, dentro do nosso contexto? Há pessoas negligenciando aquilo que recebeu de Deus? Sim. Porque num ambiente em que não há exortação, em que não há ensino, em que não há de fato a leitura pública das Escrituras, a exposição do texto sagrado, está tendo algum tipo de negligência. Uma negligência consciente, e em muitos casos uma negligência inconsciente, mas está tendo uma negligência. Então, Paulo diz para ele, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Versículo 15, por favor. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por... Somos chamados à fidelidade. Então, quando nós fazemos de fato a leitura, a exposição do texto, a exortação e o ensino, quando nós nos dedicamos a essas coisas, o que vai acontecer conosco? Vai ter benefício, sim. A gente vai começar a progredir. E o progresso aqui, Paulo não está falando de bens materiais. O progresso que Paulo está citando ali, para que o seu progresso, Timóteo, seja visto por todos, Paulo não está dizendo para Timóteo que ele vai progredir no sentido de ficar rico. O progresso que Paulo está falando aqui para Timóteo é um progresso de cunho espiritual. Eu posso progredir materialmente e está tudo certo, mas também existe o progresso espiritual. Nem todo mundo que progride materialmente está progredindo espiritualmente. E nem todo mundo que progride espiritualmente
progride materialmente. Também são coisas que não são sinônimas. Nem todo homem e mulher de Deus na história do cristianismo foi rico. Nem todo homem e mulher de Deus na história do cristianismo teve muitas posses. Houve homens e mulheres de Deus na história do cristianismo que progrediram, que avançaram, que cresceram, mas materialmente eles não foram tão prósperos assim. A Bíblia condena a prosperidade? Não. Agora, nós não podemos associar o progresso financeiro com o progresso espiritual. Nem todo mundo, irmãos, que está prosperando financeiramente, está prosperando espiritualmente falando. Há ricos pobres e há pobres ricos. Você entendeu o que eu quis dizer? Há ricos pobres e há pobres ricos. O progresso que ele coloca aqui, meu amado, o progresso que ele coloca aqui, minha amada, é de cunho espírito. Medite estas coisas, Timóteo, e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Nós invertemos o polo, irmão César. Nós estamos confundindo progresso financeiro com progresso espiritual. E sabe o que está acontecendo? Há muitas pessoas que estão galgando posição de liderança pelo bem que possui. Cuidado, porque isso não é o padrão que a Bíblia ensina. Deixa eu deixar claro aqui, a você que me ouve, ninguém está condenando aqui prosperidade. A Bíblia diz que a raiz de todos os males não é ter o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A Bíblia vai dizer que Deus é um Deus que é o dono do ouro e da prata, e portanto ele pode prosperar pessoas. A Bíblia vai dizer que ele tira o pobre do monturo e o faz assentar entre príncipes. Portanto, esse que vos prega é aquele que acredita que Deus é um Deus que tem todo o poder, e entre os tais poder, Deus é um Deus que tem poder de pegar alguém pobre materialmente e fazer dela rica materialmente. Está tudo certo, está tudo bem. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos associar, nivelar, igualar e querer dizer que quem está prosperando financeiramente significa que está prosperando financeiramente. Torna a dizer, há ricos pobres e pobres ricos. Tem pessoas que têm dinheiro, um bom carro, boa casa, boa roupa, mas não é um cristão verdadeiro. Há pessoas que não têm um bom carro, não têm uma boa casa, não têm dinheiro e não é um bom crente. Mas há pessoas também que não têm um bom carro, não têm uma boa casa, não têm uma boa roupa, mas é um verdadeiro crente. E há pessoas que têm um bom carro, têm uma boa casa, têm boa roupa, têm dinheiro e é verdadeiro crente. Portanto, ser de Deus não está ligado a ser rico financeiramente ou ser pobre financeiramente. Está ligado à chamada, à fidelidade, às escrituras sagradas. E há pessoas ricas que são fiéis ao texto. Há pessoas pobres que são fiéis ao texto. Há pessoas ricas que são infiéis ao texto. Há pessoas pobres que são fiéis ao texto. Então, meus queridos, discernimento e cuidado. Progresso que Paulo está falando para Timóteo aqui, olha, faça o que eu estou falando aqui, ó. Faça a leitura das escrituras, exorte e ensine. Se você fazer isso aqui, Timóteo, você vai progredir e todos vão ver o seu progresso. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele conta com você e Ele quer que você progrida espiritualmente? Ele quer que o seu progresso espiritual seja visto por todos, até porque a luz não foi colocada para ficar debaixo do arqueiro. Mateus capítulo de número 6, nós somos sal, nós somos luz do mundo, e a luz que nós somos, metaforicamente, não é para ficar debaixo do arqueiro, a luz ela tem que brilhar em meio às trevas. Levanta-se, meu irmão, levante-se, minha irmã, levante, você que me ouve desse lado aí, pelo amor de Deus, sacode essa poeira, meu Deus do céu, levanta a sua cabeça. A calúnia faz parte, o abandono faz parte, a exclusão faz parte. Não pare por isso, você foi chamado à fidelidade. Continua a sua marcha, a sua caminhada. Quem te chamou foi Deus. Ele está dizendo para você nessa noite, eu te chamei para a fidelidade. Portanto, pregue a minha palavra, exorte aqui necessário, ensine as escrituras, não seja negligente. O dom que você tem foi eu que te dei. Levante e faz. Levanta e faz, prega. Você foi chamado à fidelidade. Você é luz, você é sal,
Você não foi chamado para olhar para homens, mas olhar para a cruz, para o Redentor, para o Salvador, para o perfeito, para aquele que é gracioso, benigno, capacitador, aquele que mata e faz viver, que fere e faz sarar, aquele que abate, aquele que exalta, aquele que é tudo, que é o dono da vida, que manda no inferno, que manda na morte. Ele manda sobre todas as coisas, principado, potestade, reinos. Meu Deus do céu, nessa noite o que eu quero lhe dizer, somos chamados à fidelidade. Ninguém é inútil, mas nós não somos chamados para ser negligentes. Versículo 15. Versículo 16, para a gente fechar. Cuide de você mesmo e da dor. Continue nestes deveres. Paulo coloca como o salvo tem direitos e tem Só que a gente só está querendo os direitos. Tem crente que só quer reivindicar direito. Senhor Jesus, me dá isso, faz isso, cura isso, liberta aquilo, abre porta, pede. É um direito. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e... É o direito que você tem de pedir, está tudo certo. Mas você não tem só direito, você tem deveres. E como é que está o seu dever com Deus? Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Quais são os deveres que Deus espera de nós nessa noite? Qual é o teu dever diante de Deus, César? Irmã Cristina, além de tomar sua água, qual é o dever que você tem diante de Deus? Mãe Liane, qual é o teu dever diante de Deus? A você que me ouve aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja de Jesus Cristo no Brasil, no mundo, qual é o seu dever diante de Jesus? Nós não temos só direitos, nós temos também deveres. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o... Um dos deveres que Deus conclama-nos nós nessa noite é: sejamos fiéis. É dever. Sem fidelidade ninguém vai ver o céu. Sem fidelidade não haverá vida eterna. Enquanto o arrebatamento não acontece, enquanto a morte não chega, o nosso dever é ser fiel. A quem? As Escrituras. Tem gente também trocando polo, e eu vou fechar aqui. Você é chamado a ser fiel às Escrituras. Julgue tudo pelas Escrituras. Que líder que é você? Que liderado que é você? Você é um líder fiel? Tem que estar conforme as Escrituras. Você é um liderado fiel? Tem que estar conforme as Escrituras. Porque aqui eu vou só reafirmar um pressuposto, que toda igreja reformada, pentecostal, qualquer igreja séria, ela vai de fato afirmar: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a autoridade máxima. Ela é, de fato, a bússola que vai, de fato, burilar, averiguar e discernir todas as nossas crenças e todas as nossas manifestações. Qualquer manifestação espiritual que tiver na igreja tem que passar pelo crivo das Escrituras. Qualquer pregador, qualquer ensinador abrir a sua boca para proferir um ensino, uma pregação, tem que passar pelo crivo das Escrituras. As Escrituras. Você tem o dever de conhecer as Escrituras, salvo. Você tem o dever de estudar as Escrituras, salvo em Jesus Cristo. Mulher de Deus, homem de Deus. Você tem o dever de manusear corretamente o texto, de conhecer o texto, de compreender o texto, de obedecer o texto, de proclamar o texto, de guardar o texto. Se você não está fazendo assim, você é negligente, repensa. Se reposiciona. Olha para as Escrituras. Olha para o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus vivo. O Deus das Escrituras nos revela Jesus, o Deus encarnado, que morreu ao terceiro dia,
Ele morreu, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus, está assentado à direita de Deus como sumo sacerdote. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que batiza, é Ele que perdoa, é Ele que dá graça, é Ele que dá misericórdia, é Ele que capacita. Ele é o tudo, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o profeta dos profetas, o pastor dos pastores, o mestre dos mestres, o missionário dos missionários, o cantor dos cantores, o adorador dos adoradores. Ele é aqui o nosso tudo nessa noite. Olha para Ele, olha para as Escrituras. A palavra de Deus ainda está acessível. O Espírito que convence ainda está na terra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Cuide de você mesmo. Como é que eu faço isso, pregador? Bíblia, oração, jejum. Cuidar de você mesmo, espiritualmente falando, só tem 3 ferramentas: oração, jejum e palavra. Quem está orando, quem está jejuando, quem está estudando a palavra, está cuidando de si mesmo no aspecto espiritual. Você quer se cuidar espiritualmente, meu irmão, minha irmã? Você quer se cuidar espiritualmente? Ore, jejue e estude a palavra. Quem faz isso está se cuidando espiritualmente. Tem gente cuidando só do corpo. Nada contra. Tem que exercitar mesmo. Sedentarismo traz doença. Mas você não foi chamado só para cuidar do corpo. E a sua alma? Nós não somos só corpo. Nós somos alma, espírito e corpo. Somos tricotômicos. Agora não sou crente, só está cuidando do corpo. Aí você olha, você vê uma boa carcaça, bem distribuída, mas é a espiritualidade. A dieta, show de bola. Atividade física, está tudo certo. Só que você está cuidando do corpo. Eu estou falando aqui. E quando o Paulo está dizendo aqui, cuide de você mesmo, ele não está falando para Timóteo fazer atividade física. A ideia de Paulo não é isso. Timóteo, vai fazer atividade física. Paulo não era contra. Só que o contexto aqui, Paulo não está dando conotação ao cuidado com o templo do Espírito, que é o corpo. O contexto aqui, cuida de você mesmo, é espiritualmente falando. Timóteo tinha que se cuidar espiritualmente falando. Porque a apostasia pega. Se a gente não tomar cuidado, pega. Tem gente que não veio aqui hoje porque está gripado. A gripe pegou. Se você não tomar cuidado, a apostasia vai te pegar. Se cuida para não ficar gripado. Quem ficou gripado, se cuida aí. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos. Acredito que vão ouvir depois. Jefferson, Gel, um abraço, meu irmão. Minha irmã, se cuida aí, melhora, tá? Quem pegou a gripe tem que se cuidar. Quem não está gripado, se cuida aí para não ficar gripado. Mas o cuidado não é só físico e espiritualmente. Aí tem gente se cuidando, Marli. Tá bem. Carcaça boa, aparência boa. Mas interiormente é sepulcro caiado, como Jesus disse. Jesus, no capítulo 23, olhou para os fariseus e disse: olha, vós sois sepulcros caiados, né? Por fora, bela viola. Por dentro... Repete comigo. Por fora, bela viola. Por dentro... Tá assim? Não. Cuida por fora. Continua assim, bonito. Continua assim, bonito. Vem, minha irmã? Bonito, templo do Espírito, bem cuidado, arrumado. Glória a Deus. Feliz por você. Continua nessa força. Isso vai dar para você longevidade para enfrentar a grande tribulação. Espero que não sou pré-tribulacionista. Espero que você não enfrente a grande tribulação. Mas se você se cuidar, você vai ter longevidade até o arrebatamento. E eu espero que isso aconteça na sua vida. Mas a longevidade espiritual também precisa acontecer. Porque, irmãos, se não tiver espiritualmente bem saudável, não vai aguentar a prova. Não vai aguentar a apostasia. E deixa eu fechar aqui, irmãos. Me dá 5 minutos. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? 5 minutinhos? Nós estudamos essa tarde aqui a questão da ideologia de gênero, irmãos. Eu vou tornar a repetir aqui. Nós já estamos vivendo um período final. A apostasia está do nosso lado. As ideologias contrárias às Escrituras estão aí circulando com grande velocidade. Quem é que vai conseguir transpassar esse contexto? Quem estiver cuidando de si mesmo e da doutrina. Quem estiver continuando nos deveres. Porque fazendo assim,
você salvará tanto a si mesmo como aos que o... Então, nessa noite, eu quero fechar dizendo a todos vocês, a todos que me ouvem nessa noite, somos chamados à fidelidade. Que Deus nos ajude a sermos encontrados fiéis diante do arrebatamento da igreja ou diante também da morte. Se aprove Deus nos chamar, nós precisamos estar prontos para esse grande dia. Porque a única maneira de nós sairmos daqui só será duas, primo. Ou o arrebatamento ou a sepultura. O cristão está aqui de passagem, peregrinamente. Qual é o dia do arrebatamento? Eu não sei, irmã Lúcia. E qual o dia que nós vamos morrer? Eu também não sei. O dia de amanhã não nos pertence. Mas o verdadeiro salvo, ele está pronto, tanto para o encontro pelo arrebatamento, quanto pelo encontro pela morte. Quem tem vida espiritual, quem tem saúde, quem está cumprindo o dever, quem é fiel, não teme a morte. Está dizendo, Maranata, ora vem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.